Olá, amigos da Tartarugas Café, eu sou o Guilherme Vieira e hoje eu vim fazer um vídeo aqui para vocês rapidão porque acabou a NASCAR agora, assim, nesse instante que, perdão, nesse instante que eu tô gravando eu já acabei de sair da transmissão a- da NASCAR Cup Series, tá? E eu quero falar um pouquinho sobre as duas, né, as duas provas. A primeira foi a NASCAR O'Reilly, que eu assisti todo, porque ontem eu estava de folga no meu trabalho. Eu consegui assistir ela toda. Foi uma corridaça, tá? Foi uma corrida muito boa. Muitas trocas de liderança, como é em Super Speedway. Você tem dinâmicas de linhas incríveis, né? Muito boa. Na O'Reilly, na O'Reilly teve muita gente usando a terceira linha e isso estava dando até certo. É, no final, por exemplo, foi assim. A gente teve uma corrida boa e o final foi maravilhoso. É, assim, os primeiros segmentos foram alucinantes porque foram poucas voltas e tudo. A galera não parava em bandeira verde nem nada. E aí a disputa era pau a pau. Só que já no terceiro segmento, o que começa a acontecer? Eles começam a parar em bandeira verde. E nisso que eles param, a corrida vai começando a trocar um pouco de mão, de liderança, e de dinâmica, vão se formando mais pelotões do que somente o pelotão das poucas voltas, né? E aí vem o final. O final tem a bandeira amarela antes dele. Aí os carros relargam. Fazem algumas voltas relargando, trocando de liderança. E quem é que tá lá na frente, cara? Corey Day. Muito bem lá na frente. Só que aí se formou um trio wide, meu amigo. Se formou três lado a lado. A terceira linha aqui no meio se dando até bem, mas a linha de baixo vinha forte. Quem é que vinha nessa linha? Na última volta? Sam Mayer. E cara, ele veio com tudo. Ele tava indo lá pertinho de conseguir sair assim por dentro e poder pelo menos ganhar e ter a chance de ganhar no detalhe ali a prova da O'Reilly. Mas não foi o que o destino quis, né? Porque de repente ele toma um toque. E nisso que ele toma um toque, caiu. Foi para fora da pista e perdeu a própria corrida. E nisso que ele perde a corrida, claro que quem vai ganhar é outro, né? E quem ganha, quem é o outro que ganha? Corey Day. E, pô, mas por que que não deu bandeira amarela na hora? Porque era a última volta. Na última volta, na bandeira branca, isso incluindo os segmentos também, você, mesmo tendo um acidente, você não tem a bandeira amarela. A corrida, na verdade, terminou com bandeira amarela por causa desse acidente. Mesmo assim, é, isso não parou o Corey Day de vencer. Na verdade, ele pôde prosseguir normalmente porque a bandeira amarela é só cerimoniosa aí. Mas Corey Day conseguindo a sua primeira vitória na NASCAR O'Reilly, um final que ninguém previa, né? Porque basicamente tinha bons pilotos aí que podiam ganhar. O Allgaier, que terminou um pouco à frente no segundo segmento, não ganhando, obviamente, né? Mas acabou mal o Justin Allgaier. E eu vou abrir aqui para vocês. Cadê? Tá aqui, ó, NASCAR. Não, aqui não. Eu vou até abrir para vocês aqui como é que foi o total. Tá aqui, ó. O Corey Day foi o vencedor, né? Atrás dele veio o Brent Cruz, cara. Brent Cruz que não fez uma corridaça, tá? Mas ficou em segundo. Ele passou a maior parte do tempo lá embaixo, mas a estratégia pro final parece ter sido perfeita. Sheldon Creed, já nesse terceiro segmento, foi bem demais. Ele que foi um dos que mais ameaçou a liderança do Corey Day, por exemplo, ficou em terceiro. Sam Smith ficou em quarto. Cara, o Jeremy Clements, que coisa maravilhosa. Toda vez que eu vejo uma prova, o Jeremy Clements está envolvido num acidente, cara. E ele que tem a própria equipe, né? Toda vida é isso, mas ele ficou em quinto, cara. Dessa vez, finalmente, o Clements tendo pelo menos um respiro, né? Um tempo de glória. O Thompson, né, em sexto.
Jesse Love ficou em sétimo. Jesse Love que foi o pole position. Ele que largou lá na frente. Chegou a deixar a sua corrida muito a perder muitas vezes na prova, né? Acabava caindo muito, mas ele teve paciência para poder pelo menos ficar nessa sétima. Brandon Jones, que eu não achava que conseguiria fazer alguma coisa, foi o oitavo. Parker Hetzler foi o nono e o Austin Green foi o décimo. O nosso querido líder do campeonato, cadê? O Justin Allgaier. Ele foi o 23º, tá? O 23º. Péssima prova do Justin Allgaier, na verdade. Apesar de que o segundo segmento ele terminou um pouco lá na frente, mas ele não fez uma prova muito boa. Entretanto, ele ainda continua isolado ali na liderança do campeonato. Cadê? Standings. E eu vou falar para vocês aqui a classificação da NASCAR O'Reilly, né? Vou falar só até os 12 primeiros que são os classificados e até quem tá brigando ali. Os classificados pro Chase, tá? Mas em primeiro, número 7, Justin Allgaier. Agora ele tem 105 pontos de diferença para o segundo colocado, que é o Sheldon Creed. O terceiro é o Jesse Love, né? Nosso querido atual campeão da NASCAR O'Reilly, com 403 pontos. O Sheldon Creed tem 439 e o Allgaier 544, que eu não falei. Corey Day, o vencedor da corrida, tem 399 e é o quarto colocado. Brandon Jones, número 20 da Gibbs, ele é o primeiro Toyota, né, a aparecer nessa classificação. O resto é tudo Chevrolet. 353 pontos em quinto lugar. Sam Smith é o nosso querido sexto colocado, ele que tem 352 pontos. Atrás dele o Carson Vappel, né, número 1, que tem 331. Número 7, a posição de número 7 ele tem. Austin Hill é o número 8, é o número oitavo na posição, o nosso 21, com 321 pontos. Aí, Taylor Gray, ele que ganhou a corrida passada, né, que foi... Acho que foi Rockingham. Não, me esqueci. Mas ele ganhou a corrida passada. Tem 302 pontos, tá em nono. E completando o top 10, tem Parker Hetzlaff, né? Que fica com 292 pontos. O Ian Solis, que fez uma prova ruim, mas chegou a vencer uma. Ele venceu uma prova e largou na pole position em Bristol, por exemplo. Ele tá em 11º com 280. E aí, completando, o Raja Caruth. Acho que, na verdade, o Raja Caruth, ele é o 12º, mas ele não é piloto regular, né? Pelo que parece. Ele tá ali com o carro número 88, mas ele não é piloto regular. Sempre vem alguns da Cup, que o carro não é... O próprio carro não é para piloto regular, então ele não completa o Chase. Quem teria que completar, teoricamente, aqui é o Ryan Sieg, com 254 pontos. O Sam Mayer, né, o acabado de hoje, ele acabou ficando em 14º, sendo o primeiro fora dessa zona, né, desse Chase, né? Isso se você não contar o Raja Caruth. E o Brent Cruz é o 15º, né? Com 225 pontos, o Brent Cruz que ficou em segundo lugar na corrida de hoje, tá? E foi uma corrida maravilhosa, essa corrida da O'Reilly. Tá disponível ainda na Fist TV se você quiser ver completo. Canal do motorsport.com ou então no A Mil por Hora com o Rodrigo Matar. Sempre tem. E, cara, agora foi maravilhoso. Agora eu vou falar da NASCAR Cup Series, tá? 188 voltas. Mudou. Ela começou 4 horas, aí eu peguei, na verdade, a partir das 5h30, mais ou menos, que foi a hora que eu cheguei em casa do trabalho. E aí já era o final do segmento, já faltava coisa de 14 voltas, 15 voltas pro final do segmento, e olha lá, se fosse isso mesmo. O Ryan Preece acabou vencendo esse segmento, que pelo que parece teve muita coisa diferente do que a gente atua. Porque assim, a NASCAR Cup ela é uma categoria que tem
o tamanho de prova muito maior, a duração de prova é muito maior do que as outras duas categorias, muito maior. Para vocês terem uma ideia, foram 113 voltas da O'Reilly e 188 da Cup. Perdão. A, o primeiro segmento parece que teve 90 voltas, alguma coisa assim. E o segundo, aí os outros dois eles dividiram para serem menores. Por que eles fazem isso? É porque sempre nos primeiros segmentos e no início do terceiro, por exemplo, a galera economiza um pouco o carro, né? E aí, o que eles fizeram? Para eles não economizarem e prejudicar a corrida depois, vamos fazer o inverso. Vamos colocar o primeiro segmento enorme e o segundo e o terceiro segmento curtos. Parece que não deu muito certo, tá? Os pilotos no final estavam se sentindo cansados, já estavam relatando isso porque eles não estão acostumados a fazer o primeiro segmento já completamente longo, pararam em bandeira verde, o público não gostou, teve muita gente reclamando nos comentários, por exemplo, é, dando considerações ruins, dizendo que a corrida não estava muito boa, que tomara que esses outros segmentos melhorassem, né? E foi assim, a NASCAR vai revisar isso provavelmente pro próximo, né? Pro Talladega do Chase, né? Que vai ter mais uma prova no Talladega nas 10 últimas corridas da temporada. E vamos ver como é que eles vão se comportar, mas não parece ter funcionado colocar um segmento, um primeiro segmento desse tamanho e o segundo e o terceiro daqueles. No segundo segmento, a galera já cansada mesmo assim foi, né? Claro, todo mundo cansado, vai pro trabalho. Eu acordei de manhã acabado com praticamente só a alma, sem o corpo. Acho que a alma também nem tava querendo muito, mas eu fui pro trabalho e da mesma forma esses pilotos que tava quebrado e mesmo assim continuaram os segmentos. O problema é que assim, vem vem uma galera. O Bubba Wallace estava muito bem. O Bubba Wallace estava lá na frente. Ele que parou, faltando coisa de 5 voltas, eu acho, pro fim do primeiro segmento, justamente para poder ficar muito bem no segundo. E meio que isso deu certo, porque ele estava lá em cima. Bubba Wallace bem demais aí na corrida naquela parte. Ele que. O que ele fez aqui? Lá em cima, ficou brigando pela liderança, trocando de mãos aí com o Chastain, com o pessoal. De repente, meu amigo, ele perde o controle e recebe um totozinho do próprio Chastain lá atrás. Bufo, bate no muro. Aí vem um atrás, vem outro, e bufo, 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 Big One. Big One do caralho. Aí, quando você vai ver, foram 26 carros envolvidos. São 26 carros de 40, tá? São 40, bicho. É mais da metade isso aí. São 40 carros, foram 26 carros, bicho. Pra vocês terem uma noção do que foi esse Big One. Aí a NASCAR, por causa desse acidente enorme. O que é um Big One, né? Primeiramente, Big One é quando muitos carros se acidentam, né? Ao mesmo tempo. Isso é um Big One. Aí isso obrigatoriamente tem bandeira vermelha. E ela durou coisa de 9, 10 minutos. Foi bem rapidinha. O que levanta o questionamento? A NASCAR faz uma bandeira, faz voltas várias voltas em bandeira amarela que demoram muito para reiniciar. Mas uma bandeira vermelha foi no instante. Entendeu? Num instante, eles têm que olhar muito mais para isso, sabe? Aí volta para o segundo segmento, a corrida continua muito boa e muitos carros saem, tá? Muitos carros abandonam. Eu vou passando aqui, eu quero ver quem não concluiu a prova aqui, para vocês verem, ó. Josh Berry não concluiu, Ty Gibbs não concluiu, William Byron não concluiu. Bubba Wallace Ryan Blaney, Cole Custer, Logano e o Larson, bicho. Vocês estão percebendo aí o peso dos nomes? Pô, você tem o único tricampeão na temporada,
que é o Joey Logano, que não conseguiu concluir a prova. Tem o Larson, que é o atual campeão. Porra, tem o Ty Gibbs, que é, apesar dos pesares, ainda é um piloto bom, mas hoje não estava bem, né? Tava fraco. Tem o Ryan Blaney, campeão de 2023 e 4. Não, e 23. É, 23. Loucura, né, cara? Loucura. Mas é isso. Aí o segundo segmento quem ganha é o Ross Chastain, tá? Ele vence o segundo segmento. Aí vem o terceiro segmento bom. Continua naquela loucura. E quem é que tá na ponta, hein? Já faltando coisa de 25 voltas. Chris Buescher e Carson Hocevar, cara. E eles seguraram a ponta até ali, até mais ou menos a outra bandeira amarela, que aí do nada foi o Eric Jones, que tava lá em cima também. Ele é tocado pelo Carson Hocevar, que perde o controle na curva, ou não sei se alguém dá um totozinho nele, mas ele perde o controle na curva. Quem tá na linha de dentro era o Eric Jones, que recebeu o totozinho, saiu da pista, foi até o pit stop. A NASCAR ficou uma volta sem dar a bandeira amarela, mas resolveram dar. Tá? Resolveram dar a bandeira amarela, e aí a gente foi basicamente para uma prorrogação no final da corrida. E aí fica se pensando assim, naquela hora que a galera tava. Naquela hora desse acidente, dessa batida do Rocevar com o Eric Jones, que não foi basicamente muito culpa do Rocevar, né? Que a galera tava pensando? Por que não vai se formar a terceira linha? Na verdade, ninguém tava tentando, tava só duas linhas ali, aí a alternância na liderança tava só entre Rocevar e Chris Buescher, o Bowman tentando empurrar, né? Bela prova de Alex Bowman no final, assim, tá? Ele tá, mas eu vou falar disso. O Bowman tentando empurrar o Chris Buescher, o Carson Hocevar sendo empurrado pelo Rick Stenhouse Jr., cara. Uma loucura completa, tá? Mas, ó, vem essa prorrogação, aí de repente eles voltam. Só que aí eles demoram bastante para poder sair, para fazer a diferença na pista, esperam mais ou menos até a última volta. Que já no final, já na reta principal, para dar a bandeirada, meu amigo, todo mundo já começou a arranjar seu espaço ali para ver se conseguiu ultrapassar. Chase Elliott ali tentando alguma coisa lá em cima, mas na verdade quem ganhou foi Carson Hocevar, tá? Ele ganha pontos bons no campeonato, para ele é ótimo, né? Uma vitória como essa, é a primeira vitória dele também na Cup. Temos uma semana de primeiras vitórias, né? Nesse circuito. E na próxima semana, meu amigo, nós temos Texas, né? Texas Motor Speedway. As três categorias vão correr juntas. E eu vou, claro, vou estar aqui fazendo o vídeo para vocês. Mas vamos lá. O vencedor dessa corrida foi o 77 Carson Hocevar, né? Como eu disse. Muito louco, cara. Você nunca sabe o que esperar da NASCAR, né? Nunca sabe. Porque o Hocevar é um piloto bom, tem 23 anos. Mas a equipe dele é considerada fraca no grid, mas super speedway faz um negócio desse aí, né? A galera pensa, a galera que acompanha muito automobilismo, assim, no geral, Fórmula 1, por exemplo, pensa que a NASCAR não é foda, não é massa, porque circuito oval é muito simples, a gente quer ver também o trajeto do cara, mas pô, no circuito oval é onde a galera fica mais próximo um do outro, briga mais, principalmente super speedway, cara, e consegue essas histórias aí, né? E é isso. Chris Buescher em segundo colocado, Alex Bowman em terceiro, Chase Elliott ficou em quarto. Mas ó, o Bowman finalmente pega um pódio, consegue bem demais voltar para a temporada. Isso é importante para ele, porque ele saiu já na terceira prova da temporada com vertigens, ficou muito tempo, voltou em Bristol, não conseguiu completar a prova de Bristol. Mas aí, volta na prova passada, e assim que ele volta, ele consegue completar e faz uma prova decente, né? Faz uma prova boa. Só que aí, vem agora, ele finalmente consegue um resultado bom para ele. E sim, ele é um piloto regular, tá? Obviamente ele é um piloto regular, não é que nem o Corey High, não é que nem uma galera que não é piloto regular da Cup, por exemplo. Acabei de citar o Corey High. Mas o Bowman é.
Esse terceiro lugar para ele é bom. São ótimos pontos que esse cara tem, que esse cara consegue para poder entrar no chase, né? Ele que por ter perdido muitas corridas está muito atrasado, né? Ali. E olha, sei não, mas acho que ainda dá pra ele pegar, mas ele vai precisar ser mais constante, vai precisar ser mais piloto do que ele já é, se ele realmente quiser um chase desse, tá? Vai ser muito complicado ainda assim. O Chase Elliott, como eu disse, ficou em quarto, né? Bela prova do Chase Elliott. Ele até se envolveu no acidente, mas continuou correndo, correu bem. Quinto lugar foi Zane Smith, cara. Muito louco. Zane Smith no quinto lugar, ele que ficou embaixo, né? A equipe dele é paia, mas ele foi bem agora, finalmente. Rick Stenhouse Jr. acabou ficando em sexto. Até me decepcionou porque eu achei que ele ia ficar um pouco melhor. Ia ficar em segundo, em terceiro, como ele estava disputando ali. Talvez se ele conseguisse sair daquelas duas linhas, ele podia até ter ganhado. Quem sabe o Rick Stenhouse Jr. ganhando a corrida número 47. Em sétimo, Ross Chastain. Em oitavo, Austin Cindric. Em nono, Noah Gragson, cara. O Noah Gragson, ele que ficou em nono lugar, que loucura, né? E o cara, o Kyle Busch, a transmissão tava falando, o pessoal da Motorsport tava falando, como a temporada dele era ruim, por causa da equipe, a Trackhouse tava fazendo um péssimo trabalho, e nessa corrida em específico, o Kyle Busch não foi bem, chegou a ficar voltas atrás, chegou a perder a condição de Free Pass, mas depois conseguiu o Free Pass bem a tempo de conseguir essa décima colocação. Muito bom resultado do Buchinho, tá? Ele que é ele que é o último campeão da Gibbs, né, no ano de 2019, né? Mas depois que saiu da Gibbs, ele já não conseguiu muita coisa, né? A Trackhouse ali não é um ótimo, uma equipe realmente muito boa, não, tá? Tá, Buchinho completando o top 10. Mas outros destaques, nós temos o Christopher Bell que chegou a liderar em 17º, e temos o Tyler Reddick que chegou quer dizer, perdão, o nosso líder do campeonato, né? 5 vitórias na temporada. Que temporada vai fazendo ele? Em 14º desta vez. O Denny Hamlin ficou em 15º, tá? Denny Hamlin que teve, na prova passada, teve a pouco de ganhar, né? Mas acabou perdendo pro próprio Reddick. E, cara, até viralizou o vídeo da corrida passada, da corrida passada, onde o Michael Jordan dá um abraço, uns beijos nele, todo alegre porque o cara da equipe dele ganhou, mas o Denny Hamlin que perdeu pro próprio funcionário, o Denny Hamlin perdeu, tava lá com a cara dura, não conseguia responder. É isso, meus amigos, e o Chase Briscoe ficou em 29º, ele que ficou em 10, ele que ficou em terceiro na última prova, né? E o Keselowski ficou em 31º. Ele se perdeu bastante no final da corrida, a verdade é essa. Vamos mostrar aqui agora a classificação da NASCAR Cup, né? Eu vou abrir aqui para vocês e comentar até o Chase, ou até um pouco depois do Chase, né? Tá aqui a standings, tá aqui. O Tyler Reddick continua intocável lá na frente com 484. 110 pontos atrás é o Denny Hamlin com 374. Ryan Blaney cai para terceiro, né? E fica com 344. O Chase Elliott sai de quinto para quarto, ultrapassando o Ty Gibbs. Chase Elliott com 340 e Ty Gibbs com 322. O menino Gibbs, né? Kyle Larson, que também abandonou a corrida, 315. É o sexto colocado. Chris Buescher fez uma corrida muito boa, chegou a liderar, brigou pela liderança até o final com o Carson Rossevar, né? Deixa eu ver aqui em que colocação que ele ficou aqui. Ficou em segundo, né? O Chris Buescher ficou em segundo lugar. Tá em sétimo com 309. O próprio Rossevar, nosso vencedor, em oitavo com 292, olha só, Rossevar e Chris Buescher indo para o Chase, tá? Indo, e muito bem, tá no meio, tá no top 10 na tabela eles. Christopher Bell em nono com 290, o Bell que apanhou no coisa também, já chegou a liderar,
né? Brad Keselowski, o nosso número 6 agora foi o 10º colocado, fechando o top 10 com 279. William Byron, que abandonou a corrida, caiu 4 posições e foi para 11º, 277 pontos. O Bubba Wallace, que abandonou pela segunda vez na temporada, infelizmente, porque ele estava fazendo uma temporada muito boa, 12º com 276. Ryan Preece, nosso vencedor de segmento, vencedor do primeiro segmento, no carro número 60, na 13ª posição com 269. 14º, Daniel Suarez com 235. Joey Logano, nosso tricampeão, caiu 3 posições agora, porque abandonou, tem 234 pontos ainda. Austin Cindric é o que completa o Chase, tá? Número 2 aí da Penske, tem 226 pontos e é o último carro da Ford a integrar a zona de classificação para a disputa de título nas 10 últimas corridas. O Chase Briscoe é o primeiro fora do Chase com 222 pontos, 4 apenas atrás do Austin Cindric. Quando eu vejo a disputa entre esses dois, eu só me lembro dos tempos áureos de NASCAR Xfinity Series, hoje é o Riley, quando eu comecei a acompanhar em 2020 e o Austin Cindric e o Chase Briscoe chegaram ambos até a grande final, com o Cindric vencendo, é claro, né? Mas isso me lembra muitos bons momentos entre os dois ali. Ross Chastain, nosso vencedor de segundo segmento, ele é o 18º e também está brigando por classificação no Chase, ainda que não muito perto, né, na verdade. O Kyle Busch, que ficou em 10º, como eu disse aqui, né, ele tá no campeonato, tá em 27º, fazendo um campeonato realmente horrível. Obviamente não é muito culpa dele, por causa da equipe dele. 160 pontos. O Rick Stenhouse Jr., outro destaque da corrida, 161 pontos para a nossa querida 25ª. Ele subiu 5 posições com essa sexta posição dele, tá? O Eric Jones, que teve aquele acidente, 161 pontos, tá também, né, empatado aí com o Rick Stenhouse Jr. em 26º. Esses são os grandes destaques. O Alex Bowman agora tem 80, tá? Ele vai precisar remar, mas remar muito para conseguir, porque a galera de frente ainda vai pontuar. O Austin Cindric vai pontuar, o Chase Briscoe vai pontuar, o Logano, o Daniel Suarez, o Chastain, mas ele tem que correr para poder ir pro Chase depois de ter perdido essas corridas, tá? Ele tem que correr. Mas é isso, meus amigos. Tem mais alguma consideração que eu queria dizer? Não. Mas olha, vou encerrar falando um pouco sobre o Bubba Wallace. Cara, o Bubba Wallace, que ele estava na equipe do Richard Petty, né? Ele que era o carro 43, tá? Na Cup, na época que eu comecei a acompanhar. Só que aí aconteceu o seguinte, o Kyle Larson tava fora do coisa por causa por ele ter chamado o Bubba Wallace de crioulo, né? E aí foi caso de racismo e tudo, o Larson foi banido por 1 ano da NASCAR. Nisso, o Bubba Wallace continuava fraco assim por causa da equipe que era fraca. De repente ele vai para 2311 e não consegue ir muito bem no começo ali. Aí depois disso eu não acompanhei, não sei como é que foi a trajetória do Bubba Wallace, né, na equipe criada aí pelo Michael Jordan e pelo Denny Hamlin. Mas esse parece ser sim o ano dele, se ele não se envolver em muitos acidentes nessa temporada. Por quê? Ele estaria muito lá na frente se não fossem esses 2 abandonos que ele teve por causa de acidente. O Bubba Wallace, ele é muito constante. Ele fica, numa prova ele fica em 5º e na outra ele vai ficar em 7º e depois em 3º. Ele não ganha, mas ele é muito constante, né? Ele seria, na verdade, se ele não tivesse abandonado, eu acredito que ele seria um rival direto desse título da temporada regular, pelo menos até agora, com o Tyler Reddick, e estenda-se também para o Chase, tá? Ele que tá fazendo uma temporada muito boa, para mim é um dos favoritos a ganhar
o título da NASCAR Cup Series. Claro que a gente tem o Joey Logano, que pode melhorar muito, ele que nunca pode ser subestimado, é tricampeão da NASCAR, né? Já fez temporadas abaixo e ganhou muito, chegou muito longe, né? Chegou em final e tudo. Tem o Chase Elliott, que apesar de a temporada dele é boa, assim, tá? É boa. Ele é constante, ele tá em quarto no campeonato agora. Tem o William Byron, que não pode subestimar, né? Ele que foi finalista na temporada passada. O Chase Elliott também foi. Tem o Larson, que é bom, né? O Larson, que nem se fala, nem foi. Ele voltou da NASCAR sendo campeão e ano passado foi bicampeão depois do domínio do Denny Hamlin. Falando no número 11, será que desta vez, nesse ano, nós temos uma chance? Porque todas as vezes que o Hamlin perdeu foram em finais, naquela época de playoffs. Agora, em vez de playoffs, é o Chase, todo mundo disputando ponto a ponto. Se o Hamlin for constante ali, como ele sempre naquelas épocas, chegar na última corrida com muito ponto à frente, ele finalmente pode ser campeão, porque ele tá merecendo, ele merece. O Denny Hamlin, para mim, é o piloto que mais merece ser campeão nisso, tá? Vamos ver se o Ryan Blaney também não consegue, né? O Ryan Blaney, para mim, também é um dos favoritos, tá? Pela temporada excelente que vem fazendo, pelo menos até aqui, né? Mas é um dos favoritos. Depois do título, amadureceu demais. E vamos ver se o Logano vai subir e continuar nessas brigas, né? Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente da NASCAR. Bom, a publicidade vai vir agora então, se você quiser encerrar o vídeo agora, tá? Seguinte, você aí que está assistindo, gosta de ouvir contos? Ok. Você gosta de ouvir mitologia? Ok. Você gosta de ver como o personagem, como o tema central, a história e não o personagem? Ok. Eu te apresento o meu segundo canal, o meu canal de escrita, que eu vou deixar aqui na descrição um vídeo, né, de uma mitologia que eu estou criando, né? Perdão, na verdade eu estou recriando essa mitologia, que foi quando eu tinha mais ou menos uns 16 anos, que eu não prestava atenção na aula e ficava escrevendo. Peguei o caderno e escrevi a mitologia foi 9 páginas, alguma coisa assim. E agora eu estou recriando essa mitologia, repatriando ela para o meu canal. Então eu vou deixar aqui o link na descrição do primeiro capítulo. O segundo capítulo deve sim sair amanhã, tá? Então por isso que eu não posso deixar ele aqui para vocês, mas vou deixar o primeiro capítulo para depois você ver o segundo, tá? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a você que assistiu. Diz aí nos comentários o que você achou. Se você assiste a NASCAR, o que você achou da prova. Se você não assiste, eu convido a assistir. Se gosta de imprevisibilidade? É a NASCAR, tá? É a NASCAR. Tem muito. Claro que para mim o melhor esporte do mundo é o futebol, né? Não tem esporte melhor do que esse. Que esse sim é imprevisível, esse sim é muito difícil de cravar alguma coisa, acontece coisa demais, né? Mas a NASCAR tá no nível muito alto também, tá? Então, muito obrigado a você que assistiu, vou ficando por aqui, até a próxima, fui!